Modo Eleições 2026 ativado. Hoje, a sua cidade ela é governada pelo PL, que é o maior partido de oposição ao governo Lula. Mas mesmo assim, o senhor continuou encaminhando recursos. O guarulhense que vota no senhor pode ter a certeza que o senhor vai continuar ajudando o município se o senhor conseguir alcançar o terceiro mandato? Eu sou nascido, criado e morador da cidade de Guarulhos. Como deputado federal, tenho um compromisso com a cidade de Guarulhos, com o povo da cidade de Guarulhos, não necessariamente com a gestão. Estou tratando de povo, de população. Logicamente, com o governo do presidente Lula, o governo que lançou vários programas, tenham trazido recursos importantes para cá e vou dar alguns exemplos. O metrô para Guarulhos é um movimento que eu iniciei em 2013. Guarulhos quer metrô. E fiz luta, fiz batalha, audiências com o secretário de Estado, à época o governador era o Alckmin, tiramos o projeto do papel e só saiu porque o presidente Lula garantiu 7,2 bilhões de reais para o metrô da cidade de Guarulhos. Quando o presidente Lula esteve aqui no segundo turno em 2022, falei com ele diretamente ali na Matriz e ele disse textualmente em cima do caminhão de som: se eleito presidente, vou ajudar Guarulhos a ter o metrô. E ele liberou esse recurso para o governo do estado e as obras começaram ali na altura do Shopping Internacional. Mas tem mais. Policlínica do Secap, que começou a obra, é recurso que eu trouxe de Guarulhos para que fosse construída. 3 novas UBSs, uma na Caça, outra no Bananal, outra no Lavras. Uma escola de tempo integral lá no Presidente Dutra. Uma creche no Irapuru e um centro comunitário esportivo que vai ser construído no Cocaia. Tudo isso é articulação nossa, do meu trabalho, lá em Brasília, como vice-líder do governo Lula, mas especificamente como deputado que tem compromisso com a população de Guarulhos, independente do prefeito de plantão. Eu tenho que ajudar a cidade, porque aqui é a cidade que eu represento. Assim como eu ajudo também os municípios do Alto Tietê, municípios do Vale do Paraíba e outros no estado, trazendo recursos para que as prefeituras possam executar as obras, fazerem as obras. Agora, deputado, além de encaminhar emendas, projetos, o deputado também fiscaliza, né? O senhor foi um dos articuladores da CPI do INSS. O que faltou com relação aos aposentados? Faltou uma proteção, faltou uma fiscalização maior para chegar ao ponto que a gente chegou com relação ao INSS? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Se o governo Bolsonaro não tivesse permitido que essas entidades laranjas começassem a fazer o desconto, esse roubo não teria acontecido. Foram inúmeros que começaram em 2019. Você sabia que o Banco Master, que foi criado em 2019, Daniel Vorcar assumiu a presidência, teve autorização para fazer desconto consignado em 2020 e fraudou mais de 250 mil contratos dos aposentados, roubando os aposentados? Foi autorizado em 2020. Você sabe que em 2022, ano do Auxílio Brasil, o Banco Master, assim como a financeira do Zema, fizeram inúmeros consignados do Auxílio Brasil daquela população sofrida que recebeu em 2022 e fraudaram inúmeros contratos. E sabe o que me estranhou? Que o vice-presidente do Flávio Bolsonaro, relator da CPMI do INSS, não citou o Zetel no seu relatório. O Zetel, cunhado do Vorcaro, do dono do Master, que era operador financeiro, que doou 2 milhões para o Tarcísio, que doou 3 milhões para o Bolsonaro, que cedeu seu aviãozinho para o Nicolas fazer campanha no segundo turno para o Bolsonaro, ele simplesmente tirou do relatório. E assim outras figuras protegendo. Então, podia ter tido uma fiscalização maior, se não tivesse essa liberou geral dessas entidades laranjas entrarem no sistema, com certeza não teria acontecido o roubo. Ainda bem que através da advocacia, da CGU, Controladoria Geral da União, do governo Lula, se detectou o problema, se passou à Polícia Federal abriu investigação, o governo Lula determinou cessar todo e qualquer desconto indevido, devolveu dos aposentados e está na justiça. Os presidentes devolvam o dinheiro que roubaram dos aposentados, que o INSS já devolveu a eles. Portanto, o INSS tem que recuperar esse dinheiro de volta e nós vamos recuperar, além dessa turma que vai presa. Então eu te pergunto, candidato, o que isso muda na sua campanha, nas suas propostas e para o estado de São Paulo, levando em consideração que nós não estamos numa eleição municipal? Não muda nada, até porque a eleição é para deputado estadual. Agora eu pergunto, quanto guarulhenses raiz que dormem hoje porque eu terminei com os pancadões? E os outros crimes? Tráfico de drogas, maus tratos, feminicídios da cidade, no restaurante na Paulo Facchini.
E mais, máfia do aeroporto, ninguém nunca tinha combatido. Teve que vir um delegado raiz para colocar fim a essa impunidade. E além das 2 operações, já escrevi o projeto de lei já protocolado no Congresso Nacional. A gente está vendo já alguns ataques, como a Gabi falou. Você está preparado? Porque como você não é de Guarulhos, vou até falar de vereadores aí que estão com nome, que não fazem nada por Guarulhos. Você está preparado para enfrentar esses ataques? Claro, muito preparado. Como eu falei, desde que cheguei à cidade, vesti a camisa. Ao invés de ficar com falácias, eu fui lá e resolvi os problemas, enfrentei de frente crimes que nenhum guarulhense tinha resolvido até então. Então, Guarulhos não pode não estar na minha certidão de nascimento, mas está no meu coração e em atitudes que o povo guarulhense, aliás, me reconhece por onde eu ando. Vamos lá, a sua pauta principal é a segurança, a gente vê, você é delegado, só que a pauta da cidade, uma das principais é a saúde. Nós temos 2 hospitais aqui do estado, que é o Padre Bento e o Hospital Geral, onde os munícipes reclamam muito do atendimento. Eu mesmo estive lá uma semana dessa atrás, o atendimento tá péssimo, né? Você, se eleito deputado estadual, quais são suas propostas para a saúde? Muito bom. Embora, claro, que a minha pauta vai ser segurança, porque é o meu know-how. Não só, educação também. Mas falando em saúde, uma das propostas vai ser a saúde mental dos nossos policiais. Que, aliás, eu não sei se vocês sabem, o maior número de suicídio no Brasil é da Polícia Paulista. Exatamente na segurança pública, a gente tem que ir na raiz do problema. Só complementando aqui, o governador aqui em Guarulhos, e já estava certo, emendas, tudo para o Hospital da Mulher, que desapareceu. A população está à espera do Hospital da Mulher aqui na cidade de Guarulhos. Então, caso seja eleito, já vai aqui uma demanda própria, minha. Pronto. Já anota aí. Anota aí, porque a Tem emenda da saúde cobrar. impositiva? Com certeza, e vou falar, porque o deputado tem que fiscalizar. Sim. E junto ao governador, cobrarei essas que foram prometidas e apresentarei outras para que a gente traga realmente a solução. É quem trabalha e quem resolve. Fabi, o senhor gosta ou não de jornalista? Rapaz, eu aprecio o trabalho de vários jornalistas, bons jornalistas, inclusive aqueles que foram exilados, aqueles que tiveram a casa invadida pelo Alexandre de Moraes. Eu tenho a minha opinião, eu expresso minha opinião e às vezes ela é muito incisiva, porque, por exemplo, nesse dia, esse jornalista mostrou o dedo no meio para mim e falou que não fez. E eu provei com as imagens da Câmara Municipal de Segurança que ele mostrou o dedo. E aí, não colocaram essa minha parte na história, mas agora você tá sabendo. E eu fiquei bravo no dia. E nunca entrei com processo com nenhum jornalista, a não ser aqueles que mentiram mesmo, assim, descaradamente, falou que eu cometi fraude eleitoral e eu provei que não fiz. Aí, também ele pediu demais, né? Só que esse aí em questão, aconteceu todos esses fatos, ele foi muito mal educado. Eu falei ali, não deveria ter falado. Você mas não é pior. Perdeu a estribeira. Sim, mas quem perdeu a estribeira de verdade foi o Alexandre de Moraes, né? Que mandou investigar, que mandou prender jornalista, né? Então, eu não tenho medo de falar, me chamaram aqui pra falar, né? Fabi. Agora, Kleber, você está no seu primeiro mandato Sim. de vereador. O que fez você querer sair de vereador e tentar aí essa candidatura a deputado federal? Mesma coisa que me fez querer virar soldado, a mesma coisa que me fez querer formar em direito, a mesma coisa que me fez querer virar vereador. Mudança. Eu acho que a gente tem um fluxo do tempo é pouco, a gente tem que fazer o melhor com o tempo que nós temos e eu procuro otimizar meu tempo para a população, para ajudar o próximo. E na política foi onde eu encontrei a força para ajudar o próximo. Eu acho que quem sabe fazer política consegue mudar a vida das pessoas. E é como dirigir uma Porsche. Você pode dirigir a Porsche a 50 por hora, mas você também pode dirigir a 300 por hora. Aí depende do cara que tá lá. O mandato é a mesma coisa. Tem muito cara frouxo, macio, e o cara pode acelerar. Eu tenho mais de 1.000 fiscalizações nessa cidade. Mais de 7.000 pedidos, por exemplo, à prefeitura de um monte de coisa aqui. Tem cara que não tem 100 pedidos. Tem cara que não tem um projeto de lei.
Tem cara que não tem 10 projetos de lei. Eu já passei dos 100, passei de 7 mil, enquanto os caras têm 100 ofício. Então, eu acho que quando você tem um político decente, utilizando o mandato, sabe do poder que tem, isso aí o povo agradece. Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado.